Por que um simples retângulo azul na tela de uma aplicativa de banco transmite uma sensação quase imediata de segurança, enquanto um círculo vermelho piscando num alerta de mensagem faz o coração de qualquer um bater um pouco mais rápido? Essa é uma ótima pergunta para começar. Pois é, existe uma tendência geral de achar que o design visual é puramente a habilidade de fazer com que as coisas fiquem bonitas. É até reconfortante e bem ingênuo pensar que o trabalho por trás de uma identidade visual se resume a escolher uma fonte bonitinha e uma cor que não agrida aos olhos. Com certeza, essa é a visão mais comum, sabe? A gente se acostumou a categorizar o design como um mero enfeite, né? Tipo, uma camada de maquiagem colocada sobre o mundo funcional só para torná-lo tolerável. Mas essa visão utilitária ignora completamente a maquinaria pesada que opera nos bastidores de cada escolha visual. E é exatamente por isso que a nossa imersão profunda de hoje é tão fascinante. Nós vamos analisar um material acadêmico bem denso sobre arte, estética e cultura de massa. E é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E a missão dessa análise é desvincular de uma vez por todas o design visual dessa ideia rasa de simplesmente fazer algo bonito. O objetivo é revelar a verdadeira natureza dessa prática, que é uma intersecção extremamente complexa, histórica e muitas vezes conflituosa entre arte pura, filosofia estética e comunicação de massa. Exato. Quando a gente mergulha nesses conceitos, fica claro que o visual carrega séculos de debates. Aquela linha curva num logotipo ou o espaçamento exato entre duas palavras num outdoor são ecos de discussões filosóficas antigas sobre o que é o belo. Sim, e sobre como o cérebro humano percebe o ambiente, né? Perfeito. E principalmente como grupos de pessoas se conectam uns com os outros através de símbolos invisíveis. O design está em toda parte. Ele dita literalmente como a gente interage com o mundo físico e digital, mas raramente paramos para ler as entrelinhas dessa linguagem. Por isso, a proposta hoje é guiar quem acompanha a gente por uma jornada meticulosamente estruturada em 3 partes. Uma jornada bem lógica, inclusive. Sim, analisando primeiro a forma crua e matemática, depois mergulhando na expressão emocional e na subjetividade, e por fim, entendendo como essa mistura explosiva se transforma em comunicação intencional. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá? Começando pela fundação absoluta de tudo. Antes que qualquer mensagem complexa seja decodificada ou que qualquer emoção seja despertada, o objeto precisa ser percebido, né? É a estrutura física e visual, a forma. A forma é o pré-requisito da existência visual. Sem ela, simplesmente não há veículo para a mensagem. É o ponto de contato inicial e físico entre o objeto que foi projetado e o aparato sensorial humano. Faz sentido. A forma organiza o caos luminoso do mundo, em algo que o nosso cérebro consegue processar. Dá para pensar nisso não como os tijolos e o cimento de um prédio, porque acho que isso é uma analogia um tanto estática, mas talvez como a gramática de um idioma. Adoro essa analogia. Porque sem a gramática, um conjunto de palavras é só ruído, é uma salada de letras. A forma, a proporção e a cor são as regras gramaticais da visão. Mas lendo esse material histórico, me surgiu um questionamento bem pontual. Pode falar. Historicamente, a arte e o design inicial não eram apenas tentativas de copiar a natureza. Lembro da ideia de mimesis, do Platão. O filósofo grego cravou que a arte era, na essência, uma imitação do real. Sim, a cópia fiel da realidade. Pois é. E até o século XVIII, a fidelidade ao realismo era o padrão ouro absoluto. Obras de gênios como Michelangelo ou Velázquez eram exaltadas pelo quão perfeitamente reproduziam os músculos humanos ou a textura de um tecido. Então, como foi que a gente saltou dessa obsessão pela cópia exata do mundo direto para o design moderno que muitas vezes é feito de formas abstratas e super minimalistas? Olha, o que é fascinante aqui é a ruptura violenta de paradigma que precisou acontecer para o design moderno poder nascer. Para entender essa transição, o material convida a gente a olhar para pensadores do início do século XX. Especialmente um crítico britânico, né? Isso. O filósofo e crítico de arte Clive Bell. Ele liderou uma verdadeira revolução teórica.
O Bell argumentou de forma bem radical para a época que a arte não deveria jamais ser avaliada pela sua capacidade de imitar o mundo exterior. Ele introduziu um conceito revolucionário chamado forma significante. Ou seja, a ideia de que a maçã pintada na tela não precisa parecer como a maçã de verdade para ser considerada brilhante. Exatamente isso. Segundo Bell, a pintura ou o objeto deve ser julgado exclusivamente pelas suas qualidades formais puras. Tipo, como as linhas interagem umas com as outras, como as massas de cor se equilibram no espaço, ignorando totalmente a representação literal. Nossa, isso basicamente abriu as portas para a arte abstrata, né? Escancarou as portas. A representação da realidade perdeu a coroa. O foco da criação passou a ser o equilíbrio, o ritmo e a unidade visual. E é exatamente essa forma significante que fundamenta o design contemporâneo. Um logotipo moderno raramente é o desenho hiperrealista de um produto. Verdade. Ele é uma síntese de formas que evoca uma ideia. E isso exige um entendimento profundo de como a mente funciona. O material detalha os elementos do senso estético começando pela percepção visual. Não é só o olho captando luz de forma passiva. É um processo ativo. Muito ativo. O cérebro recebe estímulos fragmentados e trabalha desesperadamente para traduzir essas informações em uma experiência que faça algum sentido. Sim, o cérebro busca ativamente a ordem o tempo todo. É aí que a forma atua como um esqueleto subjacente. Ela amarra os elementos visuais, criando uma unidade, para que quem observa não seja esmagado por um caos de informações. E trabalhando junto com a forma, a gente tem a proporção. Que é onde a matemática entra com muita força. Precisamente. A proporção é a relação matemática entre as dimensões de um objeto. É uma herança direta da arquitetura clássica. Mas por que a proporção importa tanto? Porque o cérebro humano é uma máquina de reconhecer padrões, projetada para economizar energia cognitiva. Com certeza. Uma obra, uma tela de aplicativo ou um cartaz com proporções harmônicas, como o uso da proporção áurea, por exemplo, é processado de maneira muito mais fluida. Sim, e instintivamente a gente julga aquilo como mais atraente e estável, simplesmente porque é mais fácil e natural para o nosso cérebro mapear. E isso nos empurra diretamente para o conceito de harmonia. O texto define a harmonia como a relação equilibrada entre partes diferentes. É o que afasta o desconforto visual. E esse desconforto não é uma metáfora, né? Não, não é. Quando olhamos para um design onde as fontes brigam entre si ou as imagens estão desalinhadas de forma aleatória, a gente sente uma espécie de repulsa, uma frustração cognitiva. Mesmo que a gente não tenha nenhum treinamento formal em design para explicar o porquê daquilo incomodar. Exato. Mas de todos esses elementos gramaticais da visão, as cores parecem ser o vocabulário mais potente de todos. Elas não apenas preenchem as formas, elas alteram completamente como essa forma é sentida. Sim, as cores são gatilhos biológicos e culturais imediatos. O vermelho é o exemplo clássico que o material aborda. Ele não é apenas tipo uma cor quente. Não mesmo. Evolutivamente e culturalmente, o vermelho está associado ao sangue, ao fogo, à paixão, ao perigo e à energia extrema. Ele literalmente aumenta a taxa de respiração de quem o observa. Enquanto o azul atua no extremo oposto do espectro. Ele remete ao céu limpo, a corpos d'água tranquilos. Ele traz calma, confiança e estabilidade. Não é à toa que tantas instituições financeiras ou de saúde escolhem o azul como base das suas identidades visuais. O azul basicamente diz: fique calmo, seu dinheiro está seguro com a gente. Enquanto o vermelho de uma rede de fast food diz: compre agora, coma rápido, sinta energia. É perfeito. E a genialidade do design formal tem em criar tensões ou harmonias misturando esses elementos. As cores atuam diretamente sobre o esqueleto da forma, alterando o peso percebido e a profundidade dos objetos. Mas vamos dar um passo atrás, porque a forma, a proporção matemática, o estudo óptico da cor, ou melhor, o estudo óptico da cor por si só, isso é apenas ciência fria, é geometria pura. É o esqueleto. Isso. Para que o design saia do papel milimetrado e ganhe vida, ele precisa de algo a mais.
Ele precisa do erro humano, da intuição, do sopro vital. E é aqui que abandonamos a matemática fria e entramos no terreno pantanoso da mente humana. A melhor parte. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Se a forma possui regras geométricas tão perfeitamente estabelecidas, como os valores pessoais, os traumas e as emoções de quem cria acabam, de certa forma, sequestrando essa perfeição? Essa é a grande questão. Vamos imaginar a seguinte situação que o texto propõe. Um simples traço curvo desenhado num papel. A depender da pressão exercida pela mão, do estado emocional de quem punha a caneta e da bagagem de vida de quem está olhando, aquele exato mesmo traço geométrico pode ser lido como um sorriso acolhedor ou como uma cicatriz terrível. Nossa, sim. A angulação matemática é idêntica, mas o resultado humano é diametralmente oposto. Exato. Essa imagem do sorriso contra a cicatriz ilustra perfeitamente a entrada da psicologia na estética, que é o coração desse segundo segmento que o material propõe. A estética, nesse contexto, ela opera como uma ponte mediadora entre a frieza da natureza e a complexidade do ser humano. A gente precisa desconstruir a ideia do designer como um computador, né? Que fica apenas calculando proporções e paletas de cores. Com certeza. Quem projeta é um sujeito vivo, permeado por humores flutuantes, por um sistema cognitivo único e por uma bagagem cultural super vasta. Fatores invisíveis, tipo a atenção seletiva, a memória afetiva e motivações intrínsecas estão com as mãos no volante durante todo o processo criativo. O que significa que a subjetividade de quem cria, inevitavelmente, molda a matéria-prima. O material oferece um contraste excelente sobre isso. Imagina dois profissionais recebendo exatamente o mesmo problema para resolver: criar a embalagem de um chá orgânico. Ok. Um profissional que, na sua filosofia de vida pessoal, valoriza a calma, o desapego e o minimalismo, naturalmente vai direcionar o projeto para formas puras, muitos espaços em branco e linhas bem sutis. Aham, faz sentido. Por outro lado, um profissional cuja visão de mundo celebra a complexidade, a história das civilizações e a abundância, entregará uma embalagem rica, cheia de ornamentações botânicas, texturas e camadas profundas de significado. O pedido foi o mesmo. As regras de proporção disponíveis eram as mesmas, mas a alma do resultado é completamente diferente. Os valores pessoais se materializam nessa escolha estética. Essa injeção de humanidade traz consigo a emoção, que é um negócio altamente volátil, né? Obras visuais podem evocar desde um encantamento paralisante até um desconforto profundo e melancólico. Sem dúvida. E mais importante, a percepção dessa emoção não é um monólogo do criador, ela depende drasticamente do contexto. O material ressalta que o ambiente físico e social onde a obra é recebida altera completamente a leitura dela. Como assim? Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente. Imagina um painel com cores super vibrantes exibidos num ambiente festivo. Ele gera alegria, certo? Certo. Agora, esse mesmo painel, com as exatas mesmas cores, exibido num contexto de luto ou tragédia, parecerá grotesco, ofensivo ou profundamente triste. A técnica não muda, mas a leitura estética muda porque as nossas vivências atuam como filtros. Caramba, é fascinante pensar que essa discussão não é nada nova. O texto leva a gente de volta ao século XVIII, quando o filósofo alemão Alexander Gottlieb Baumgarten decidiu dar um nome para tudo isso. Isso, o Baumgarten, ele pegou a palavra grega aistesis, que significa conhecimento sensível ou percepção, e cunhou o termo estética. Antes dele, a filosofia tratava os sentidos e os sentimentos como uma forma inferior de conhecimento, muito abaixo da lógica matemática. O grande mérito do Baumgarten foi justamente elevar o sentimento e a percepção sensível ao status de disciplina filosófica respeitável. O que é gigante, se você pensar bem. Muito. Ele disse, em suma, que a forma como sentimos o mundo é tão importante e digna de estudo quanto a forma como calculamos. Se a gente traduzir isso para o universo prático do design hoje, especialmente em áreas como experiência do usuário, vemos que a estética é tipo a balança de precisão. Ela ajuda o profissional a equilibrar sua necessidade de expressão artística subjetiva com a implacável exigência de funcionalidade do mundo real, não é? Exatamente.
Porque o design não pode ser apenas o diário aberto dos sentimentos de quem o criou. Ele precisa abrir portas, vender chás, guiar motoristas num aplicativo de trânsito. A grande agonia e a grande beleza do design moderno é exatamente mediar esse cabo de guerra entre o que é profundamente expressivo e o que é rigorosamente útil. Falou e disse. E isso empurra a gente de forma inescapável para o nosso terceiro e último ato. Se já estabelecemos que a forma matemática é a gramática básica e que a expressão subjetiva e a emoção são a alma colocada nessas palavras... A comunicação é o discurso em si. É o grito para o mundo. Exato. A subjetividade é linda, mas no design aplicado, ela não pode ser um fim em si mesma. O design precisa falar com quem está do outro lado. Então, o que tudo isso significa? Vou lançar um contraponto forte aqui e eu quero ver o que você acha. Manda, tô preparada. Se a arte e a expressão humana são, por natureza, cheias de ambiguidades, carregadas de emoções caóticas e interpretações abertas a infinitos debates, como é que o design consegue ter a audácia de prometer uma comunicação clara, objetiva e direcionada para o mercado? Boa pergunta. Não existe um conflito fundamental e quase intransponível entre a alma livre do artista e as planilhas de resultados e metas de um cliente? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da evolução visual que a gente está traçando aqui, vamos ver que não é um conflito intransponível, mas sim a exata linha divisória entre a arte pura e o design. Ah, entendi. A arte tradicional, tipo uma pintura numa galeria, por exemplo, tem o privilégio da ambiguidade. Ela pode existir apenas para provocar a autorreflexão de quem a observa, sem dever respostas. Mas o design não tem esse luxo. O design possui uma responsabilidade pragmática, né? Sim. E o elemento que transforma a expressão artística em design aplicável se resume a uma única e poderosa palavra: intencionalidade. Intencionalidade. O ato deliberado de querer causar um efeito específico. O material invoca os estudos da professora Lucia Santaella para aprofundar bem isso. A Santaella é referência nisso. Demais. Ela argumenta que todo ato de comunicação visa inevitavelmente influenciar o outro. Busca persuadir, despertar um interesse específico, moldar um comportamento em quem recebe a mensagem. Existe um alvo e existe uma flecha. Adoro essa metáfora. No design, a beleza, a forma e a emoção não são o destino final. Elas são as penas na flecha que garantem que ela voe reto em direção à intenção do remetente. E para destrinchar como essa flecha voa do ponto A ao ponto B, o texto traz para a mesa o clássico modelo de teoria da comunicação de Roman Jakobson e aplica isso diretamente ao campo visual. É uma estrutura que organiza esse caos em 6 polos. Conta pra gente quais são. Temos o remetente, que pode ser o designer ou a corporação que o contratou. Temos o destinatário, que é o consumidor, o usuário do aplicativo. Temos a mensagem em si, o cartaz, o logotipo, o produto físico. Certo? Uns 3 básicos. Há também o contexto, a cultura, o momento histórico em que essa troca acontece. Existe o canal, que pode ser desde o papel impresso até a tela de OLED de um smartphone de última geração. E, finalmente, existe o código. O código. Essa é a peça de resistência de todo modelo para mim. Para que essa transferência de intenção funcione, é uma exigência inegociável que tanto o remetente quanto o destinatário compartilhem e compreendam esse mesmo código visual. Com certeza, senão não tem comunicação. Vamos pensar um exemplo prático. O lançamento de um perfume de altíssimo luxo. O canal é uma revista de moda conceituada, o contexto é o mercado de alto padrão, o código escolhido para transmitir luxo e exclusividade costuma ser aquela tipografia minimalista, grandes espaços vazios, fotografias dramáticas em preto e branco, sabe? Sim, é o padrão visual do luxo. Agora, se o designer, num surto de expressão pessoal, decidir usar letras arredondadas de quadrinhos na cor verde neon brilhante, a comunicação entra em colapso total. Totalmente. O destinatário que busca o luxo olha para aquele código neon e lê produto barato ou brincadeira infantil. A intenção se estilhaça, a comunicação falha miseravelmente simplesmente porque o código estava errado. Do contemporâneo, acertar esse código visual se tornou uma questão de sobrevivência. A gente vive na era do déficit de atenção e da comunicação de massa desenfreada, né?
Nossa, nem me fale. O material aponta algo crucial. A eficácia e a velocidade da comunicação visual esmagaram a comunicação verbal. Os nossos cérebros processam imagens e arranjos complexos de cores em milissegundos, muito antes da gente terminar de ler a primeira sílaba de uma frase num anúncio. É quase injusto competir com a imagem. É verdade. O papel do design comunicacional moderno é domar aqueles elementos formais expressivos que a gente discutiu no primeiro e segundo blocos e orquestrá-los para satisfazer demandas super precisas. Não tem mais espaço para o diferente apenas pelo gosto de ser diferente. A diferença precisa ter um propósito claro. E quando a forma, a emoção e a intencionalidade se alinham perfeitamente, a gente testemunha o ápice da comunicação contemporânea. A construção de identidades visuais poderosas, o famoso branding. Isso mesmo. Um design bem-sucedido vai muito além de capturar os olhos de quem passa pelas prateleiras do supermercado, né? Ele constrói pontes emocionais que podem ser reproduzidas. Sim. Ele pega valores abstratos de uma organização, tipo inovação, confiança ou sustentabilidade, e injeta instantaneamente na corrente sanguínea de quem observa. E ele faz isso apenas através do uso inteligente de luz, cor e forma. É brilhante. O poder absoluto do design agindo como vetor de comunicação. Ele tem a capacidade de homogeneizar ideias em grande escala e integrar as expectativas de milhões de pessoas. O design pega toda a profundidade histórica e caótica da arte, da estética, condensa isso num raio laser e aponta para um objetivo prático dentro da sociedade de consumo. Olha, foi uma jornada intelectual imensa que esse material proporcionou pra gente. Sim, uma verdadeira aula. A gente começou a nossa imersão lá na base, dissecando a forma pura, entendendo as regras rígidas da percepção visual, a proporção matemática e a revolução da forma significante do Clive Bell. Em seguida, adicionamos o fator humano, explorando como a psicologia, os valores pessoais e a estética transformam aquela geometria fria em expressão emocional profunda. E agora, no fim, vimos como a intencionalidade amarra forma e emoção, transformando elas na ferramenta mais rápida e persuasiva de comunicação que a humanidade possui hoje. E sabe de uma coisa? Isso levanta uma questão importante, uma provocação densa que o material deixa ao tangenciar os conceitos de indústria cultural e cultura de massa. Opa, manda. Nós passamos muito tempo aqui celebrando a intenção do designer em se comunicar com o seu público, né? Mas, quando a gente reconhece o poder esmagador dos meios de comunicação globais, a gente percebe que eles são verdadeiras fábricas de estereótipos. Sim, e muito eficientes nisso. A indústria cultura fetichiza produtos, injetando valores simbólicos astronômicos em objetos banais e padroniza esteticamente os desejos da sociedade inteira através de uma sedução emocional que, olha, nunca desliga. Nunca mesmo? Tá sempre operando. Então, diante dessa máquina colossal, a gente precisa se perguntar: até que ponto a subjetividade do designer é realmente livre? Uau, essa é profunda. Porque, pensa bem, quando um profissional escolhe meticulosamente uma paleta de cores para expressar uma ideia criativa, ele está realmente acessando o fundo da sua alma humana? Ou ele está apenas operando de forma automática, reproduzindo os mesmos códigos visuais que a própria indústria cultural o condicionou a achar bonito desde que ele nasceu? É uma sinuca de bico. Quem é que está, no fim das contas, projetando o senso de estética que dita o nosso cotidiano? A liberdade indomável da humanidade ou as engrenagens calculistas da indústria do consumo? Fica a reflexão. É uma provocação monumental para ecoar na mente após essa imersão. Porque para quem está ouvindo a gente, da próxima vez que você pegar o celular para deslizar por um aplicativo incrivelmente fluido ou parar no corredor do mercado admirando uma embalagem irresistível, a perspectiva não vai ser mais a mesma. Com certeza não. Aquele design não é só uma estrutura visualmente agradável. Ele pode ser a manifestação de um sorriso humano genuíno, capturado em curvas perfeitas, ou pode ser apenas um reflexo meticulosamente calculado por uma indústria que projeta, antecipadamente até mesmo, o que a gente considera belo. E é aí que mora o mistério. É exatamente nessa zona de sombra, se equilibrando numa corda bamba entre a arte livre e a persuasão calculada, que o verdadeiro design respira. Um debate fascinante,
Fica o pensamento para todos que acompanharam a gente até aqui e a gente se vê na próxima análise.